questão de previdência, ela começa lá atrás, quando você pensava o seguinte: a minha previdência são meus filhos, ou seja, eu vou ter bastante filhos, porque eles vão trabalhar e me sustentar na velhice. Depois passou para a minha previdência são meus imóveis. Eu vou comprar imóveis, vou receber aluguéis e esses aluguéis vão me sustentar lá na frente. Aí veio o regime de repartição e, na sequência, a gente está falando do regime de previdência aberta aqui, que a gente conhece aqui como regime de capitalização. Apesar do nome, ele quer dizer uma coisa completamente diferente do produto de capitalização. No papel, ele é fantástico, o regime de repartição, tá? E quando foi criado lá, é ótimo. As gerações futuras vão pagar a renda dos aposentados. E uma geração onde as pessoas ainda em crescimento, né? Uma base populacional muito jovem e tal, faz todo sentido. Famílias com 4, 5 filhos e coisa do gênero fazia todo sentido. E hoje a gente não tem mais essa realidade, né? Como a Nancy comentou, além da informalidade, e não é uma exclusividade do Brasil, tá? Então, no mundo inteiro, o regime de previdência sobre o regime de repartição, ele é fadado ao fracasso. Então, você tem que ter um regime de capitalização, que é o regime onde você tem as contribuições, onde cada um faz as suas aportes e contribuições para acumular o seu patrimônio durante o período laborativo, durante o período de poupança, para se utilizar lá na frente. Por isso que a gente fala muito de previdência no investimento de médio e longo prazo e tem todos os incentivos para isso, tá? E se a gente olhar para números um pouco atualizados, a gente vai perceber que esse sistema hoje tem um déficit de mais de 350 bilhões de reais por ano, ou seja, além das contribuições que tanto as pessoas físicas colocam como as empresas colocam dentro desse sistema, o governo ainda consome mais 350 bilhões de reais anualmente dos nossos impostos para pagar a aposentadoria. E por fim, eu acho que esse é o maior problema do sistema público, é que ele não incentiva a poupança. Apesar de você contribuir a sua vida toda, das empresas contribuírem com 20% da folha, você como assalariado contribui em média 11% daquilo que você recebe, ele não gera poupança, porque ele simplesmente tira dinheiro de um lado e passa para o outro. Não tem um mecanismo onde esse dinheiro fica investido, onde esse dinheiro acaba trafegando pelo mercado financeiro e, de fato, gerando financiamento para projetos, empresas e etc. Então, ele é um sistema que inicialmente, ele é muito bom, né? Quem criou ele provavelmente morreu feliz, porque ele estava funcionando, mas a bomba acaba estourando um dia e ela está estourando na nossa mão. Por outro lado, você tem a opção da previdência privada, né? A previdência privada, aí a gente falando tanto do regime fechado quanto do regime aberto. Esse regime é que, de fato, vai complementar esse benefício que, eventualmente, você vai ter um dia da previdência pública. Então, a previdência, ela é um investimento, de fato, onde você vai colocar os seus recursos, onde esse recurso vai ser investido em fundos, em carteiras de investimento, vai trafegar pelo mercado financeiro, vai gerar valor e você vai poder resgatar esse valor no longo prazo. A ideia da gente ter a previdência privada é sempre pensar em investimento de longo prazo. E no fim das contas, a grande importância que a gente vê para a previdência é sustentar exatamente a nossa vida no momento em que a gente precisar de recursos e não estiver mais trabalhando. É muito importante a gente pensar nisso desde cedo. Antes de a gente falar sobre algumas características positivas de previdência privada, a gente poder entender o porquê desse preconceito, porque a gente às vezes fala e muita gente tem esse preconceito de que não é bom, não é um bom investimento, até porque já teve muitas mudanças na previdência e tem coisas que nem existem mais, mas eu acredito que ficou na mentalidade da população para criar esses preconceitos. O que ocorre? O Brasil sempre viveu por períodos onde as taxas de juros foram elevadíssimas. E eu não estou falando da taxa de juros que a gente tem agora, ou das projeções de 12%, 13% que a gente vai ter aí para o próximo ano e meio. Se a gente voltar lá para o início do Plano Real, a gente vai perceber que as taxas estavam em níveis de 40% ao ano. Então, quando a gente olha para esse tipo de situação, a gente percebe que, olha, tanto faz o que o gestor de investimento vai fazer ou não, ele nunca vai bater 40% ao ano. Tanto faz. Então, ele vai comprar títulos pós, ele vai agasalhar esses títulos por um longo período. Isso permite que você cobre taxas elevadas na taxa de administração dos recursos, como também numa taxa que as seguradoras cobravam
que se chamava carregamento, ou seja, chegava-se ao absurdo de você, por exemplo, investir R$100 mil num plano de previdência, esses R$100 mil pagarem 5% de carregamento, ou seja, 5% do seu dinheiro já sumia na partida a título de despesas de venda. E aí você aplicava em um fundo que tinha uma taxa de 3%, 4% ao ano. Isso com uma taxa de juros de 20%, 40% ao ano, você nem percebia, né? Eu acho que tem um ponto aqui que é importante também. Ele foi muito mal vendido, gente. Previdência é um produto sofisticado em termos de investimento que você faz. Porque você tem lá a questão tributária, a questão do produto, é um PGBL ou um VGBL? Vou abater da minha base de cálculo do imposto de renda ou vou fazer um investimento que não abate da minha base de cálculo do imposto de renda? Depois você veio com o regime regressivo do imposto de renda, né? Antigamente você só tinha lá o regime que era a tabela do imposto de renda, e em 2004 você teve alteração para o regime regressivo, ou a possibilidade de escolher para um regime regressivo do imposto de renda. Você começa com um imposto mais alto e vai decrescendo ao longo do tempo. A comercialização desse produto não é simples, você precisa entender quais são os produtos que cabem no seu perfil de risco, mas também o que faz sentido do seu ponto de vista tributário, o sucessório, então não é simples de se vender. E aí ele foi muito mal distribuído, ou seja, o que você vê de pessoas alocadas em PGBL, tabela progressiva do imposto de renda, onde deveria estar num VGBL regressivo, em situações completamente diferentes, e que fez aportes e investimento durante 5, 10, 15, 20 anos num produto que não era o mais adequado para ele. E depois de 20 anos, a gente vê muito isso aqui no nosso dia a dia, o cliente fala, pô, esse produto é uma porcaria, porque não funciona, porque isso, porque aquilo. Não foi o produto que é uma porcaria, a opção que lhe foi colocada não é a mais adequada, dado a sua perfil de renda, perfil objetivo de investimento. Eu tenho agora a pergunta mais difícil da noite. Como que eu escapo das pegadinhas que ainda tem algumas previdências, que a gente vai olhar pelo mercado, com taxas muito altas ou uma taxinha escondida lá atrás? Quando a gente fala dessas pegadinhas, né? Primeiro, não deve se olhar só a taxa de administração de um fundo, tá? Esse é um primeiro ponto, né? Então, às vezes você fala, eu tenho um fundo aqui que cobra meio e um outro que cobra 2. Eu vou investir no que cobra meio. Precisa entender ali, de fato, qual que é o perfil de risco do fundo, qual que é o histórico do gestor, qual que é a alocação que ele tem, se é um fundo ativo, se é um fundo passivo. Então, esses pontos são importantes você entender na hora de fazer uma alocação. Então, primeiro ponto, né? Não olhar só a taxa. Segundo ponto, entender um pouco o que faz esse fundo, e se você der um Google, botar o nome do fundo e Google, você vai ter lá a lâmina do fundo, entendendo se ele é um fundo passivo, se ele é um fundo ativo, traz ali o histórico de rentabilidade desse fundo. Interessante você comparar os produtos com o mercado dentro do mesmo nível de risco e perfil de alocação. Isso é fundamental você olhar. A pergunta não é fácil e não tem uma resposta fácil, tá? É pesquisar, olhar e ter um canal de confiança nas suas abordagens com relação a esse tema, tá? Existem seguradoras e existem bancos que eventualmente vão te falar, olha, a taxa desse fundo é 0,8%, mas você precisa tomar o seguinte cuidado. Eventualmente, esse fundo, ele é um fundo que investe em outros fundos. E aí você pode ter taxas nestes outros fundos, e aí você está pagando taxas em cascata. As seguradoras, elas são obrigadas a divulgar no regulamento dos seus produtos, nas lâminas, uma tal de taxa máxima. E as boas seguradoras divulgam uma tal de taxa efetiva, que é de fato a ponderação das taxas que estão sendo cobradas dentro daquele produto até o seu último nível. Então é super relevante você prestar atenção nisso, porque às vezes você acha que está pagando uma taxa, mas na verdade você está pagando outra taxa, né? Na nossa sociedade, a gente é preparado a ganhar dinheiro, né? Então faça uma boa escola, faça uma boa faculdade, faça uma pós-graduação, se prepare e tal, para você ganhar cada vez mais dinheiro, estar mais preparado para o mundo capitalista que a gente vive e ganhar mais dinheiro. Mas na hora de cuidar dos nossos investimentos, a gente terceiriza, né? A gente não se prepara para conhecer os investimentos. O que é terceirizar? Olha, eu tenho aqui 100 para investir, ou gerente do banco, ou quem quer que seja. Aonde eu invisto? O que é melhor para mim? E a gente precisa mudar muito isso. Deixa eu entender, né? Como é que o mercado funciona. Deixa eu estudar para saber o que é melhor para mim, para eu poder ter uma discussão no mesmo nível com as pessoas que estão me assessorando ali de alguma maneira. Então, acho que esse ponto é importante. Então, nada mais importante do que o conhecimento, do que estudar e ir atrás e ter pessoas de confiança para você poder se relacionar e discutir esses temas, tá?